Boa noite, Alberto Corrente. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Rogério. Tudo bem? É um prazer estar contigo aqui. Ô, Alberto, eu que te digo que eu estou muito feliz de ter essa oportunidade, né, de a gente poder conversar sobre certificação de empresas, né, e um projeto tão bonito que você desenvolveu. A gente já se conhece há no mínimo 20 anos, né, e eu acompanho a sua carreira aí de longa data, né, e eu sei, assim, quantas coisas bacanas você já fez na carreira. Então, para mim é um momento muito especial poder trazer para o nosso público como que foi, assim, o desafio que você enfrentou nos últimos meses, né, com o projeto da ITA. Então, se você pudesse apresentar para o nosso pessoal. Então tá bom. Em primeiro lugar, você já revelou a idade, né? Você já nos conhecemos há 20 anos, então veja só há quanto tempo que nós já estamos nesse cenário, né? Pois é. Bom, pessoal, muito boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alberto Castro Corrente, sou mais conhecido como Alberto Corrente. Já estou nesse mercado de aviação há praticamente 39 para 40 anos. Iniciei a minha carreira, vamos dizer assim, na aviação, no início dos anos 80, quando fui aluno da escola de helicópteros da Base Aérea de Santos, onde por 4 anos estive por lá, dentro do quadro do primeiro e do 11º grupo de aviação, no quadro de técnicos de manutenção daquela entidade militar. Dali eu tive a oportunidade de ingressar a minha carreira civil, vamos dizer assim, na TAM, Transportes Aéreos Regionais, onde tive a oportunidade de ter o contato com a aviação comercial, e aí foi os primeiros passos, né, vamos dizer assim, da aviação civil, foi trabalhando com os bandeirantes, com os Fokkers, os F-27, e aí tive uma oportunidade de trabalhar muito numa área muito especializada, que era a seção de hélice e motores, e na sequência eu tive o convite para fazer parte daquela instituição, para trabalhar no grupo do Troubleshooting, que era uma unidade recém-formada, eram formadas somente pelos especialistas de grande reputação da companhia, e eu tive a honra de, dentro do quadro mais baixo, né, era um mecânico mais baixo ali, e galgar aquela oportunidade onde tive boas recordações, tenho boas recordações e aprendi muito com os profissionais que lá encontrei. Bom, na sequência, eu entrei na universidade, comecei o meu curso de engenharia mecânica e logo eu me movi, tive uma oportunidade para trabalhar na VASP, na Aviação Aérea São Paulo, onde entrei como inspetor de qualidade na área do MQ, né, que era a garantia da qualidade. Então, foi um contato, já foi um upgrade, saindo das aeronaves turbohélice e entrando propriamente dito por um turbojato, né? Então, foi conhecer o 737-200, depois, na sequência, o 727, o A300, e depois foi, né? 737 foi umas aeronaves de nova geração naquele momento, o 737-300, 400, trabalhei um pouquinho com o DC-8, 71, aí foi tanto avião, aí apareceu o DC-10, aí foi o MD-11, e também fui muito focado no período que trabalhei como engenheiro, era engenheiro de motores, cuidava dos motores em asa, né? Existia uma divisão dentro daquela companhia, que os profissionais dentro da engenharia, uns respondiam para os motores em oficina e outros motores em asa, eu era o engenheiro responsável para os motores em asa, né? Então, assim, já viu, né? Todos os problemas que tinham na madrugada, o Tango Sierra, o Troubleshoot entrando em contato, vamos lá, me ajuda, estamos aí para isso. E foi onde eu tive um grande alavancagem na minha aprendizagem técnica dentro de uma especialidade. Na sequência, eu tive uma oportunidade de trabalhar como engenheiro coordenador de uma frota, então fui responsável pela frota do 737-200, era a frota mais antiga e mais madura dentro daquela empresa, e ali permaneci até um cargo de gerente de revisão de aeronaves, onde tomei conta das revisões das aeronaves em Congonhas, depois parti para outros caminhos, né? Como diz o jargão, né? Depois dali eu virei astronauta, né? Então, o que é isso, né? A VASP, ela entrou num momento vamos dizer assim, seria um Chapter 11, né? Vamos dizer, algo desse tipo, De e começou a ter a inflexão. redução da frota,
E aí eu virei astronauta, né? Eu ganhei o título de astronauta, eu fui para o espaço, mas rapidamente eu me enquadrei. Tive a oportunidade depois de passar pela APSA, que também foi uma grande escola por um período lá. Ajudei a implementar a operação 767 naquela companhia, mas desde então eu já havia sido sondado, já existia um contato prévio com os gestores da Gol, onde recebi um convite. No início eu declinei por estar num projeto junto com a APSA, mas logo um ano depois o convite retornou e aí eu aceitei. E aí passei minha carreira lá na Gol por quase 17 anos, foram 16 anos e meio, e fiquei lá onde tive a oportunidade de conhecer grandes pessoas, grandes colegas, que já não estão mais, hoje ainda permanecem. E naquela entidade eu desenvolvi o papel de gerente geral de engenharia e planejamento, depois passei a ser a diretora adjunto de manutenção, onde o grande desafio era acompanhar um ícone da aviação, que é o engenheiro Eustáquio. Um grande abraço para o nosso grande amigo engenheiro Eustáquio aí. Com certeza, e assim, né? Aprendi muito e ainda continuo aprendendo, né? Que de vez em quando a gente se fala, mas ali eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a questão da gestão. Eu acho que existe um caminho muito delicado nas nossas carreiras, né? Porque nós somos naturalmente técnicos, né? E existe um momento que você tira um pouco o chapéu de técnico e passa a ter um pouco o chapéu de gestão. E eu diria que essa é a parte mais complicada quando você passa a grande parte da tua carreira focado na parte técnica. Bom, aí nós demos um break, né? Acho que chegou a hora de fazer um check-D, né? Então, me recolhi no começo de 2019, fiquei fazendo alguns trabalhos mais, assim, como trabalhos esporádicos de inspeção de aeronaves, vamos dizer assim, né? Eu também tenho um credenciamento de PCA, que é profissional credenciado de aeronavegabilidade, e a Gol, ela continuou me chamando para fazer alguns trabalhos, e existia uma intenção de um projeto que ele acabou não se concretizando, mas a gente foi tocando. E aí, na verdade, no primeiro trimestre de 2020, do ano passado, exato, surgiu uma oportunidade, existiu uma conversa com colegas da aviação, que me apresentaram ao CEO da Itapemirim, que é o Thiago Sena, e o Thiago foi bater um papo comigo, queria entender, e apresentou um projeto, que é o projeto da Itapemirim, né, que é o que hoje nós estamos navegando, né? Então, um projeto bastante audacioso, um projeto bastante interessante, desafiador, e eu diria assim que deu muito trabalho, está dando bastante trabalho, né? Por que eu digo isso, né? Começar uma empresa do zero tem lá as suas particularidades, tem lá os seus desafios, mas é muito, muito difícil. Para quem já viveu com isso, sabe o que eu estou dizendo, né? Você está aí, tá um exemplo, né? Quando você dirige uma empresa estruturada, sedimentada, já ela com toda a sua estrutura, você tem a obrigação de manter aquilo que foi construído e tentar desenvolver e fazer com que aquilo cresça de uma maneira, se não for de forma exponencial, mas de uma maneira que ela seja progressiva, que aquilo, obviamente, ela saia daquele patamar sempre alcançando outros pontos, né? Uma empresa nova, uma empresa com o propósito de se tornar uma empresa que é o propósito da Itapemirim, competitiva com os demais players hoje no mercado, começar da estaca zero foi muito difícil. Eu diria assim, foi muito difícil, foi praticamente foram 11 meses de trabalho árduo. Assim, a gente não sabe o que é pandemia. A gente ouviu que existe a pandemia aí fora, pô, legal, vamos se cuidar e vamos trabalhar. Foi isso que aconteceu, praticamente foi isso que aconteceu, né?
Então, nós começamos do zero, né? Nós começamos praticamente do zero, até a definição do equipamento, existia um board dentro do próprio colegiado da alta direção da empresa, e procurar entender qual que era o melhor equipamento, qual que era a melhor oferta, quais eram as condições de mercado, e aí depois disso, a fase de como estruturar a organização, e aí cada um tomando conta do seu quadrado, vamos dizer assim. E eu fui felizado em poder ajudar a construir o alicerce da área de engenharia e manutenção. E a gente procurou colocar um modelo ortodoxo, nada de inventar a roda, porque eu acho que assim as empresas que estão hoje no mercado e as que já existiram, elas partiram de uma base, de uma estrutura que é uma estrutura sólida, uma estrutura que seja adequada para comportar o seu crescimento, a sua sustentação e, obviamente, que você sabe muito bem que a grande preocupação de todo responsável técnico é garantir a aeronavegabilidade continuada, né? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Por mais que exista aí o balance, né, que se faz hoje, qual a melhor estrutura, como fazê-la e de que maneira colocar em prática, esse é o foco que não se pode perder. Então, em suma, esse foi o primeiro início, né? Primeira rodada, né? Então, a primeira assim, rodada, né? Considerando a carreira fantástica que você teve, né? Puxa, como foi uma carreira assim competitiva, né? E uma carreira assim bastante desafiadora que você teve. E aí você chegou, né, à direção de uma companhia aérea de grande porte, né? E agora você tendo essa oportunidade de abrir uma empresa do zero, numa época que o mercado enfrenta a maior crise da história da aviação inteira, né? Nunca teve uma crise na aviação que pegou o mundo inteiro, né? Então, eu considero assim já uma grande vitória vocês terem certificado a empresa, a ITA, né? Já está aí com todas as certificações em ordem, pronta para começar a voar. Então, só isso, assim, para começar uma companhia aérea já é uma coisa assim fantástica, né? Então, assim como cartão de visita já foi boa, né? A entrada já estava boa, né? Agora vai começar a história mesmo do AOG, né? A aventura começa agora, né? Exatamente, né? Então, como você disse, né? O que motivou, né, a participar desse projeto é porque existe por trás, existem pessoas, existe um administrador que tem uma visão de futuro, que tem não só vontade, mas como ele enxerga um potencial dentro dos seus negócios, dele, em construir uma empresa aérea, né? Então, claro que nós, quando nós falamos nós, a equipe operacional, ela leva a notícia ruim, sempre para o executivo, né? Isso tem custo, isso custa dinheiro, isso não é barato. E mesmo sabendo de tudo isso, ele sempre ouviu, ele sabe de todas essas dificuldades que existem, ou são condições normais que o negócio ele apresenta, né? E realmente ele nunca declinou, ele nunca esmoreceu, ele nunca, de nenhuma forma, ele abaixou a cabeça e falou, poxa, está difícil, mas a gente está aqui para conquistar. Então, isso, de uma certa forma, foi uma injeção de ânimo para a gente, né? Que já vinha de um modelo de estruturas formadas, vamos dizer assim, de amassar o barro das dificuldades que passamos nas crises anteriores, né? Que, como você sabe muito bem, a nossa indústria é uma indústria de ups and downs, né? Toda hora ela sobe, ela desce, é difícil a gente estar no céu de brigadeiro, mas está aí. Mas eu acho que a paixão, o que motiva, o Skydrol na veia, né? O querosene, faz com que a gente ainda sobreviva a essas intempéries e estejam aí prontos para esses desafios, né? Então, Eu acho que, assim, muito bacana, você mencionou a equipe, né? Com certeza uma equipe extremamente competente, né? Que está contigo, né? Tem você como líder de uma empresa, assim, você já montou uma companhia aérea grande, né? Já foi um executivo por muitos anos, uma empresa de grande porte. Então, como líder, poxa, né? Uma grande referência para todos nós. Aí você tem Marcelo Decol, Alisson, tem muita gente, né? Que pessoal, um abraço para esse pessoal todo, né? Pessoal que a gente conhece, que são pessoas muito competentes, e tem outros também, né, da tua equipe que com certeza vão saber lidar
com essa campanha com muita desenvoltura, muito profissionalismo, né? Eu diria assim que se tem uma coisa que eu me sinto muito orgulhoso, é a equipe que hoje trabalha comigo. Não podemos nos chamar os melhores dos melhores. Eu acho que toda empresa tem os seus melhores e nós somos melhores dentro da nossa empresa. Mas são profissionais que vieram com um espírito aguerrido, com profissionais com espírito de vencer, de mostrar a sua competência, de mostrar a sua capacidade. E isso é o que, de fato, faz com que as equipes elas se automotivem e estejam sempre no alto astral. Eu diria assim, eu estou bastante feliz com o time que hoje transita junto comigo, né? Vamos dizer assim, o grupo de gestores, você citou alguns nomes aí, mas tem profissionais que trabalharam comigo em outras empresas no passado, o nome que você não disse, mas é o Marcelo Gomes, ele é o meu gerente de manutenção, eu tenho o Marcelo Miranda como coordenador, eu tenho o Alberto Prato Santos Júnior, eu tenho o Alexandre Novaski, e tem outros colaboradores, outros colegas que foram experimentados em outras indústrias e que têm um potencial e, de fato, estão com vontade de desenvolver. É claro que nós não nascemos para a semente, né? Então, uma hora a gente vai passar o bastão para o outro, porque, afinal de contas, eles já são quase 39 anos, né? Os filhos já passaram dos 39 anos, se contar um tempo de escolinha, já bateu os 40 fácil, né? E a gente tem essa molecada aí, esse pessoal, no bom sentido, né? Não pejorativo, esse pessoal com muita vontade, com muita experiência. Tem o meu gerente de engenharia, que é o Celso Cumpre, que esse camarada aqui, eu tenho ele como irmão, né? O Celso, o Flávio, eu acho que não quero cair na gafe de esquecer de algum nome, mas assim, todas as pessoas, eu acho que estão hoje na gestão, elas foram citadas aí, que eu acho que são importantíssimas. E sem ter o apoio da empresa, isso não vai para frente. A empresa sabe das dificuldades, do desafio que nós teremos, mas nós estamos preparados para isso, né? Eu acho que o trunfo desse projeto é que as pessoas, diria assim, embora seja uma empresa jovem, mas não uma empresa manicaca. Vamos dizer assim, os profissionais são profissionais já experimentados, né? Primeira linha. Os profissionais bem experimentados. E assim, né? Eu sou uma peça. Eu sou um elemento dessa gearbox, né? Vamos dizer assim, né? As demais engrenagens que fazem o conjunto rodar. Exatamente. Então, se uma engrenagem não tiver dentro do seu passo, da sua rotação, o negócio não vai para frente, né? É verdade, com certeza. Pessoas que você comentou, todos eles, com certeza, pessoas de primeira linha, uma escolha muito bacana. Isso tem tudo, né? Poxa, para a empresa deslanchar forte, né? E aí eu vou te desafiar agora, te provocar numa seguinte coisa. Até agora tudo bem, né? Muito bem, mas agora vai começar a segunda parte, né? Que é começar a fazer a roda. Você montou a roda, agora você vai botar a roda para girar, né? Agora que vai começar Sim. a dar aquelas acertos, né? E tudo mais. Te digo o seguinte, recentemente saiu no Pan-Rotas que a ITA tem um projeto de ter 50 aeronaves, 56 aeronaves até 2022. Puxa, isso aí é mais que um avião por mês chegando na frota, né? É um desafio grande, né? Esse é um desafio, o tamanho de um bonde, né? Vamos dizer assim, né? Como que nós vamos chegar a isso? Nós vamos ter que descobrir. Mas se tem uma cenourinha lá na frente, eu acho que esse é o propósito, eu acho que esse é o desafio que a gente precisa entender e que nós temos que buscar, né? Eu acho que se o dono da empresa, o empresário, ele tem essa visão, ele tem esse negócio, cabe nós tentarmos concretizar o desejo, o anseio dele, obviamente com os pés no chão, entender quais são as dificuldades. É claro que a operação é bem diferente de uma aeronave que está estacionada, a operação ela tem suas particularidades, a operação é a vida como ela é, né? É como você fala, os AOGs aparecem, os problemas aparecem, e a roda continua, né? E você, na verdade, você vende um assento, né? Você vende um produto, aquele passageiro, aquele cliente
que se planejou meses para fazer um trecho para visitar seus parentes, ou para uma viagem de turismo tão almejada durante a sua vida, vamos dizer assim, o nosso compromisso é que nós entreguemos o produto para ele, né? Então, nós temos que estar bem atentos, entender dessa responsabilidade, que já ela é inerente do nosso papel, e entregarmos a aeronave mais segura possível, né? Então, ter 50 aviões, eu diria assim, ela é proporcional ao quando você tem um avião, a responsabilidade é a mesma, né? Os cuidados são o mesmo. É claro que o investimento é maior, o capacity é completamente diferente, de repente, você precisa dobrar a tua equipe, você precisa fazer com que você tem a capacidade e condições técnicas de atendê-lo, né? É um exemplo muito clássico, né? Nós certificamos a empresa para 3 bases iniciais, e nós vamos iniciar a operação com mais bases, né? Com mais 6 bases. Então, como é que a gente faz da noite para o dia isso, né? Então, já existe já um programa de capacity, um programa de crescimento, de investimento, para a operação, antes da operação, nós já estamos praticamente dobrando o quadro de colaboradores em Guarulhos, porque vai ser a nossa base principal, é dali onde nascem os voos. Então, nós já estamos num processo de, vamos dizer assim, contratação e já treinamento. Na próxima semana, esses colaboradores já iniciam o treinamento técnico, e que para quando iniciemos as operações, eles já estejam ready to go, para poder estar dentro do contexto que é a operação propriamente dita. E também outras bases que nós estamos expandindo, né? Estamos olhando Salvador, estamos olhando Brasília, e em breve também outras capitais também serão cobertas com as nossas operações. E aí, na verdade, é step by step, né? E eu acho que o mais importante disso é dar transparência de que forma nós vamos fazer isso, né? Porque você sabe muito bem, o investimento numa base tem um investimento alto. Então, você tem que tomar um cuidado da tua responsabilidade social, de você não simplesmente fazer um processo de contratação e daqui a pouco você tem que desconectar as pessoas. Então, esse é um cuidado que não só o gestor técnico, como o gestor das pessoas que estão abaixo do guarda-chuva, que é no meu caso, que tem que ter. Então, existem, sim, planos, existem estratégias para que a gente possa, dentro do objetivo macro da empresa, que é ter o seu integrável maior em 2022, ter X aeronaves e X bases, e nós estamos preparados e adequadamente preparados para essa operação. Eu vejo assim, né, o desafio da ITA é grande, porque vai concorrer com os maiores players do mercado na aviação doméstica, porém, é uma empresa que tem, pelo que a gente vê e conhece, né, e sabe do mercado, tem uma estrutura de capital adequada para poder enfrentar um desafio desses. E tem uma coisa muito importante, né? Ela não está só no modal aéreo, ela também tem o modal terrestre. Então, essas integrações são muito vantajosas, porque se você for pensar a eficiência do negócio, o modal aéreo tem uma eficiência, uma margem muito apertada, porque ele tem capital altamente intensivo e tecnologia altamente intensiva, mas a margem líquida desse negócio é muito apertada, quando bem administrada. Se você juntar isso no modal terrestre, a sinergia é tão grande que você vira feeder de você mesmo. Então, você consegue fazer com que os passageiros venham de uma cidade regional, uma cidade afastada, com o modal terrestre, peguem o avião e cheguem muito mais rápido e se conectem no Brasil inteiro, né? Eu acho que a proposta da ITA é fabulosa nesse sentido. Exatamente, né? Dentro dessa observação que você fez, a Itapemirim não é uma empresa única de transportes aéreos, né? Hoje existe a Ita Transportes Aéreos, né? Mas o grupo Ita é um grupo multimodal. Então, como você mesmo disse, né? Existem o capital que está sendo colocado dentro da empresa para ajudar a sustentar o desenvolvimento e o crescimento da empresa, mas hoje a Itapemirim, ela chegou no momento que ela está até agora com recursos próprios. Então, ou seja, os ônibus, os trens que fizeram com que nós chegássemos até agora. Os aviões que chegaram agora foram através do transporte terrestre e ferroviário. Então, esse aqui, eu diria assim, nós somos o filho mais novo de uma grande empresa que tem uma visão de um transporte modal muito grande.
E isso é muito claro na cabeça do administrador, dos seus executivos, e nós agora que estamos chegando, e temos que entender e reconhecer esse grande exercício. E como você mesmo disse no início, né, nós estamos no momento em que a situação econômica e a questão da pandemia toda achatou a economia, fez com que o transporte fosse reduzido, as restrições fossem impostas, então o número de aeronaves de decolagem ela reduziu bastante, e as outras empresas que fizeram isso, fizeram sua lição de casa também, porque estão vivas ainda. E, obviamente, que nós estaremos entrando no mercado com eles, né, que são empresas que já estão no mercado há muitos anos também, e se sustentaram até agora e se mostraram competentes. E nós também, nós temos o propósito de estarmos ali, sermos competentes e podermos trabalhar e buscar o nosso espaço dentro desse contexto. E aí o que se busca, de fato, é conquistar o cliente, né? Fazer com que o cliente possa ter uma nova paixão dentro da aviação, né? Então, vamos ter a Itapemirim, o amarelinho voando aí, os aviões amarelos, né? Então, isso é uma coisa que motiva, é vocacional, vamos dizer assim, e é uma empresa que ela já tem um histórico, né, de muitos anos dentro do transporte, e esperemos que a gente consiga atingir os nossos objetivos, e o nosso papel aqui é balizar, sem nenhuma loucura, né, vamos dizer assim, respeitando todas as regras, sendo de fato, muitas vezes, o chato do negócio, né, balizando qual o caminho correto, qual o caminho que deve ser seguido, e tenho certeza que isso aí vai ser uma história de sucesso, e vou torcer para que aconteça isso. Eu te digo, assim, de quem está aqui de fora assistindo, né, o show, algumas coisas já chamam a atenção. Por exemplo, a ITA tem aquele selo A da ANAC entre os assentos, né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que é o maior espaço possível na categoria de assentos, né? Ou seja, é extremamente confortável, extremamente espaçoso. Isso o passageiro ele leva muito em conta, né? O passageiro valoriza um espaço na cabine, e vocês estão com o maior espaço, que é classe A, né? Isso aí é difícil de conseguir, porque você tem que remover assentos, fileiras de assentos, isso aí é menos renda, se você for considerar, mas o passageiro valoriza, né? Isso na verdade, né, assim, essa questão do selo, né, vamos dizer assim, ele vai muito não é uma regra quando você tem uma mesma aeronave com a mesma LOPA, com o mesmo número de assentos. Isso varia da categoria do assento, ou melhor, do modelo de assento, né, que você vai enquadrar dentro daquelas medidas do pitch da aeronave, né, dos assentos, das poltronas. Nós sim temos um projeto de transformar nossa cabine, vamos dizer assim, numa cabine que adeque a um selo ANAC dentro da melhor categoria possível, né, vamos dizer assim, entre o A e o B. E isso vai depender também das poltronas das aeronaves que estão chegando, qual o modelo, que isso aqui vai permitir com que esse arranjo interno faça com que seja classificado. Mas, sem sombra de dúvida, a ideia é que todo passageiro que voe sinta-se dentro do seu propósito, né, de voar num voo curto, num voo de 1 hora e meia, que ele se sinta confortável. Na verdade, eu diria assim que é mais o atendimento que chama a atenção, né? Eu diria assim, eu acho que o diferencial é o atendimento, né? As aeronaves, elas são aeronaves básicas, elas não possuem ainda um sistema de entretenimento eletrônico, mas a ideia, dentro da medida possível, da evolução, do crescimento, da chegada de novas aeronaves, da substituição de novas aeronaves no futuro, que a gente tenha, de fato, aí uma cabine com todos os devices possíveis que possa ser ofertado para o passageiro. O objetivo principal nesse momento, chamar o público, conhecer a nossa empresa, mostrar como que essa empresa vai voar, e assim, cativar dia após dia, né? Esse eu entendo que é o grande negócio. Porque o espaço na cabine já é uma coisa bacana de a gente comentar. Outra coisa que o passageiro gosta bastante também é serviço de bordo, né? Então, você faz um serviço de bordo legal, assim, um serviço de bordo variado, é muito legal. Isso também cativa bastante. Eu lembro que
o tempo que eu trabalhei na Avianca, a Avianca se destacava muito pelo atendimento. Então, o serviço de bordo era primoroso, tinha também essa questão da conectividade, né? Enfim, eles tinham aeronaves que tinham entretenimento de bordo. Então, hoje em dia, se você tiver um espaço na cabine, né, a chance da pessoa poder levar, como vocês fazem, que a primeira bagagem não é cobrada. Os meus 23 quilos não é cobrado. Um lanchinho de bordo, nota 10. E conectividade a bordo, pô, já está ótimo. Nós temos que ir step by step, né, devagar, né? Porque hoje mesmo, com as próprias as regras da Anvisa, né, hoje o serviço de bordo ele fica prejudicado. Mas sim, eu acho que dentre todos os predicados que você disse, né, eu diria assim que o que a empresa ela tem desde o início, ela a partir do momento que puder retomar, ela vai querer sim investir nessa questão do serviço de bordo, dar um atrativo melhor para o passageiro, dar uma condição de conforto nesse sentido, né? O conforto em si não é basicamente só o assento, né? Ou uma tomada, algo desse tipo. Ele faz parte de um conglomerado, mas o foco inicial é assim que as coisas retornarem às condições normais de temperatura e pressão, né? Acho que o propósito da empresa é assim, trabalhar mesmo nessa questão do serviço de bordo. Pelo menos isso é estrategicamente o que eu imagino que deve acontecer. Um outro fator importante também que você mencionou no início da conversa é a questão de vocês dobrarem de tamanho, né? Então, puxa, ao longo do tempo você vai realmente dobrando a empresa de tamanho, né? A empresa começou, se não me engano, com 500 funcionários, e aí esse número vai aumentando à medida que agora você vai começar a operação, com certeza vai ter, eu imagino, oportunidade para pessoal de comissários, aviadores, engenheiros, mecânicos, né? Como é que você vê esse panorama? Isso é um crescimento gradativo, né? Sem sombra de dúvida. O staff para operar, para tocar uma aeronave é diferente quando você tem para 5, quando você vai para 10 e quando você vai dobrando, né? É claro que isso é proporcional, você tem um número adequado de colaboradores que você vai se destacar dentro das suas bases de manutenção ou até mesmo no teu back-office, né? Que eu chamaria assim a área de inteligência, engenharia, o planejamento, a qualidade, o controle técnico, que são as pessoas que vão estar orquestrando todo o controle de aeronavegabilidade da aeronave, o controle dos recordes, o controle dos programas de manutenção, as revisões dos manuais, enfim. Tudo isso precisa ter gente gabaritada, gente com conhecimento para poder tocar. É a mesma coisa o número de aviadores, o número de comissários, né? Você tem as regras, as legislações que você tem que cumprir, que você tem que respeitar o limite de horário para cada jornada, de cada tripulante, e da mesma forma, né, se você almeja ter 20, 30 aeronaves, praticamente automático, você tem a quantidade de pessoas adequadas para aquele tipo de operação, é a quantidade que você tem. Então, isso sim, não tenha sombra de dúvida que isso aí ele é um processo que já está estudado, já é mapeado, para que cada vez que haja um crescimento da frota, dentro de uma maneira organizada, racional, sem exageros, que você possa embarcar mais pessoas para trabalhar dentro do processo. Com certeza. Eu acho que é muito importante esse ponto, para você não cair numa armadilha e, de repente, você incha o teu quadro, né? Então, você tem esse problema. Então, a gente tem que trabalhar sempre num quadro adequado, eficiente, buscar a melhor performance, para que não haja overload para as pessoas que estão hoje no trabalho e que você faça o trabalho com qualidade, né? Então, isso a gente vai trabalhar sempre dentro desse propósito. Com certeza, eu acho que é muito importante mesmo você crescer à medida que a operação ela fica de grande porte, né? Você vai aumentando aí a estrutura, mas tem que ser sempre adequado, né? Para que você não aumente, depois uma situação de uma dificuldade tem que reduzir. Então, às vezes é preferível que você otimize o trabalho e as equipes, né? Para que, havendo aumento de frota, você tenha realmente uma condição de headcount diferente, né? Eu digo isso porque, Exato. ao longo da minha experiência, com o mercado de expansão de linha aérea, a gente chegava assim, a cada 2 anos, dobrava o tamanho da companhia, né? Então, a gente começou com 5 aviões, foi para 10, 15, 20, 30, 35, né? E a Trip Linhas Aéreas chegou
a 57 aeronaves. Então, assim, a cada 2 anos a gente dobrava de tamanho. Mas, ok, era uma coisa assim que todo mundo ficava bem atarefado, né? Então, você tem uma capacidade que a mão de obra fica totalmente ocupada, né? Não fica, assim, com muito tempo ocioso, mas à medida que isso vai crescendo o número de aeronaves, então você justifica mais contratações, né? Eu digo isso porque eu vejo, assim, em outros vídeos que eu já publiquei nesse canal, o momento atual é um momento de inflexão na economia do seguinte: a gente passou por muitas crises, muitas dificuldades, e fomos coroados com a maior crise da história da aviação, e de repente aparecem algumas empresas novas no mercado. Aí está um exemplo delas. E com o profissionalismo e a capacidade de geração de caixa, o modelo do negócio, que se mostra muito vitorioso, eu vejo com uma grande possibilidade do novo ciclo da aviação. Então, eu entendo que 2020 seria um ponto de inflexão de companhias aéreas, mas eu vejo uma condição em que o governo já investiu bastante em novos aeroportos, em aviação regional, política de open skies. Então, o poder público tem feito bastante esforço para que a aviação desenvolva, né? E eu vejo que agora é um momento propício, né? Então, como novas empresas surjam, né? Como a gente estava conversando anteriormente, o mercado ele aumenta e diminui. Então, tem a fase de crescimento, começa a acontecer novas empresas. Tem até um vídeo que eu publiquei no canal que diz sobre os ciclos econômicos da aviação de 81 até 2020. Então, tinha um primeiro ciclo das empresas que elas cresciam e elas apareciam, cresciam e se consolidavam. Aí depois começava um movimento natural de fusão e as empresas iam se aglutinando, né? Isso aconteceu várias vezes, né? Foi primeiro na década de 80 com VASP, Rio Sul, TAM, aí depois entrou uma segunda geração com Oceanair, Trip, Rico, outras linhas aéreas, né? E eu vejo agora um momento que muito provavelmente é um movimento de crescimento do mercado, com novas companhias aéreas e diversificação do serviço. Como é que você avalia esse contexto? Olha, eu vejo isso bastante desafiador, tá? Como você mesmo disse, isso é cíclico, né? Quando você via várias empresas, depois ocorreram os mergings entre empresas que compraram outras. Recentemente, a gente tem um caso da Webjet, que ela foi encampada pela Gol e até a própria VRG, e assim sucessivamente. Claro que, né, o mercado, a sensação que dá é que tem horas que ele tem capacidade para várias empresas. E depois, quando as empresas se desenvolvem, elas crescem muito, aí chega-se à conclusão, por um momento de crise, que você precisa encolher um quarto de cada empresa para manter todas elas, ou então você desaparece com uma para que as outras absorvam o mercado remanescente. Eu vejo assim, o grande desafio de todas as empresas é fazer ter o seu fluxo de caixa, ter a sua receita e, sem sombra de dúvida, controlar os seus custos. Eu acho que os custos, eles são, eu vou dizer assim, é uma doença que ela não tem jeito, ela existe, você tem que cuidar dela a toda hora para que você não se perca, né? Então, que você não adoeça de uma vez que não tenha reversão. E isso é um cuidado, né? É no investimento, em que você vai investir, em que mercado que você vai investir, porque existe sim hoje, o país é uma extensão transcontinental, vamos dizer assim, né? E mesmo assim, com todo esse fomento de crise, etc., existe uma carência de transporte, existem locais que não são acessíveis ainda por passageiros que voam, então eles precisam se deslocar para algum ponto, as empresas estão aí para isso. E o grande problema que eu vejo assim, o desafio de buscar como fazer a receita, e sei que essa receita tem uma margem um pouco melhor do que ela existe hoje, a aviação, a margem é muito pequena, né? Você tem aí os custos são muito elevados, e você precisa criar uma receita para que você sustente essa roda, né? Eu acho que esse é o principal desafio, mas, pelo que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a trabalhar, essa é a briga, esse é o desafio, desde os anos 80 até agora, e eu acho que cada vez mais arrochado o processo, e as empresas têm que ser um pouquinho mais eficientes, procurar cada vez mais ser eficientes,
para poder transpassar aquela eficiência no preço da passagem, que, consequentemente, vai trazer o passageiro, né? Se você abaixa R$1 aqui, um outro R$1 ali, você consegue passar esse benefício para o passageiro, e o passageiro vai ficar contente que, afinal de contas, é ele que ele vai buscar comprar o seu bilhete, né? Porque hoje em dia, eu vejo assim, Regis, hoje, quando você vai fazer uma pesquisa para comprar uma passagem, você vai fazer uma viagem para fora, vamos imaginar que nós estamos fora da pandemia, né? Você vai viajar para fora, né? Você vai ter as opções das empresas A a Z. Você vai procurar aquela que melhor vai te atender o horário, aquela que melhor vai atender a tua capacidade financeira, e você vai, de fato, buscar, no final do dia, o preço. Aí o que vai chamar o segundo ponto de atenção é o destaque daquela empresa. Então, aquela empresa que tem um nome que você falou, escutou falar bem, que voou bem, que o pessoal gostou, você acaba declinando para aquela empresa, né? Então, quando eu estou falando no passageiro que vai buscar a passagem a turismo, né? Assim, o executivo ele já tem uma outra visão. Eu estou falando isso aqui não como uma pessoa que trabalha na aviação, mas como um usuário, né? Eu, no final do dia, se for lá pesquisar, levar os meus filhos para passear, eu vou ter que descobrir aquela que vai dar o menor resultado financeiro no meu bolso, né? Porque, afinal de contas, vai doer no meu bolso, não vai doer no bolso deles. Mas, enfim, o desafio é esse. Eu acho que a empresa em si, ela tem o seu conglomerado, todas as áreas buscam esse objetivo. Procurar o melhor resultado para poder atrair o passageiro. Muito bom. E referente a frotas, né? Poxa, a ITA conseguiu ser muito feliz na escolha da aeronave. O Airbus A320 é uma aeronave amplamente consagrada no mundo inteiro, né? Uma aeronave que é proven performance. Você tem uma relação RASC-CASC muito boa, né? O que a gente chama de relação custo-benefício, né, da operação da aeronave. E eu imagino que vocês devem, assim, se consolidar no mercado como uma empresa doméstica mesmo, né? Até para ocupar um espaço aí que, eventualmente, possa estar potencialmente sendo subaproveitado, enfim, novas possibilidades. Mas a pergunta que não quer calar, né? Eu nem digo agora, né? Se é um plano estratégico de 5 anos, eu não sei se nos próximos 5 anos caberia para a ITA mudar o modelo da frota, porque é um modelo fantástico, né? O A320 ele consegue ser uma aeronave que entra em vários segmentos da aviação doméstica. E mesmo você pode fazer até aviação internacional, se você for considerar a América do Sul, América Latina, né? Mas eu gostaria que você comentasse, assim, se fosse possível, né? Se tiver eventualmente alguma ideia, assim, o que vocês consideram, né? Eventualmente, nem que seja alguma ideia, assim, mais ou menos, se vai ter voo internacional em algum momento, e se pleiteia-se alguma coisa sobre aviação regional, né? Aeronaves menores, com mais capilaridade, isso aí já está mais ou menos no radar ou não? Olha, eu diria assim, no momento, voar internacional, eu diria para você que não. Eu acho que tem que ser, como eu te falei, né? A gente tem que subir a escada degrau por degrau. De fato, a gente tem que se consolidar no mercado doméstico, mas isso não foge do nosso radar, não. Eu acho que, assim, como eu te falei, o céu é o limite para o executivo da Itapemirim, ele enxerga, sim, potencial em explorar mercados internacionais, como até mesmo explorar, como você mesmo citou, né, mercados pouco explorados, né, que é o mercado que você atua muito, que são o mercado regional. Existe sim um grande potencial e que, sem sombra de dúvida, está no radar da Itapemirim. Hoje, a nossa frota é uma frota única para esse modelo de mercado que a gente está iniciando. Existe a possibilidade, sim, de diversificar a frota, dependendo do tipo de mercado que você vai atuar, se é um mercado mais regional ou um mercado internacional, mas tudo isso vai depender do modelo, da evolução, das oportunidades que aparecerem, que no momento certo a empresa vai tomar decisão se ela permanece ou não com esse modelo único de aeronaves ou se ela expande para uma outra categoria de aviões. Alberto, uma coisa muito importante que eu acho que seria legal a gente deixar registrado nesse momento tão crítico, né, tão difícil, como que é o desafio de montar uma companhia aérea?
Conta para nós um caso, né? Como é que foi assim o desafio de montar a empresa nesse período tão difícil? Bom, realmente o desafio, ele, como disse, ele é enorme, né? Mas eu acho que dentro de todo esse contexto, que não é escondido de ninguém, né? Pandemia, crise econômica, etc., você precisa ter dedicação. Eu acho que todas as pessoas que entraram para compor a equipe de desenvolvimento e de criação da Itapemirim, elas tiveram que entender e assumiram essa responsabilidade de compromisso com a empresa, de chegar de fazer o que o entregável da certificação fosse até o fim. Como eu te falei, né, muitas barreiras foram sobrepujadas, no caso, pandemia, não existia home office, o home office era um grupo pequeno de pessoas, vamos estender, muito debate, muita discussão, eu diria assim, atritos existiram, mas tudo dentro de um alto nível, no sentido de trazer o melhor, cada um trazendo suas ideias, colocando os seus ideais em cima da mesa e, principalmente, buscar o que é aquilo que a empresa almejava, né? Então, eu diria assim, para o sucesso da companhia chegar onde chegou, de fato, foi o comprometimento, foi a dedicação, o empenho dos seus profissionais. Eu me recordo que foram vários finais de semana, trabalhando de casa, conversando com um, conversando com o outro, nós não percebíamos passar o tempo, porque a quantidade de tarefas era tão grande, a desenvolver os manuais, corrigir os manuais, reuniões com a ANAC, eu diria assim, que nós tivemos uma participação muito ativa do órgão regulador, que esteve sempre presente conosco, não mediram esforços para nos atender em quaisquer situações, quaisquer dúvidas, quaisquer dificuldades que nós tivemos ao longo desse momento, em discutir, em apresentar, uma visão totalmente oposta daquele que pensa, pô, estão aqui para punir. Não, muito pelo contrário, era um regulador que fala 2 graus à esquerda para você atingir o objetivo. E exatamente, poxa, você não atingiu o objetivo, precisa melhorar isso, nisso. E aí existiam reuniões de horas e horas através de videoconferências que eles não mediram esforço, não, até hoje não medem esforço, né? Porque recentemente nós tivemos aí vamos dizer assim, o desfecho final, né? Que foram os voos AVOP, né? Os voos de avaliações operacionais, onde, pela primeira vez na minha vida, eu participei disso. Eu confesso que deu um calafrio, né, porque foram, de fato, testados as condições operacionais do operador, se ele tinha capacidade para poder atender uma determinada circunstância, uma determinada ocorrência, e aquilo ali foi o que me deixou, assim, eu vibrei, né? Quando eu via os técnicos da base sabendo fazer o despacho MEL de uma determinada ocorrência, como tratar uma ocorrência emergencial que envolvia engenharia, que envolvia troubleshooting, que envolvia o pessoal de linha. Olha, aquilo ali para mim foi, eu diria assim, eu fui coroado com o resultado da minha equipe, né? Então, se não fosse a insistência, a persistência, o espírito de colaboração de todos, nós não estaríamos onde nós estamos hoje, não. Eu acho que esse aqui é o grande desafio que eu levo como lição aprendida. Eu concordo com você, assim, eu também tenho essa percepção, né? A ANAC tem ajudado muito no sentido proativo da palavra, assim, de sempre esclarecer dúvidas, né? Puxa, uma autoridade bastante proativa, né? Eles recentemente retomaram aí a simplificação de uma série de regulamentos, né? Elaboração, aperfeiçoamento de regulamentos. Então, com certeza, eu acho que tendo uma autoridade que te apoia é sempre importante, né, para todos os efeitos de transparência, enfim, e proatividade, né? A gente está no mercado global, né? Então, eu sempre dizia, quando eu ia buscar avião no exterior, o pessoal falava assim, leva avião assim mesmo. Eu falei, não vou levar avião assim mesmo, né? Tem um monte de requisitos que vocês vão ter que cumprir, senão eu não vou levar avião.
Ah, é? Eu falei assim, e sabe o que mais? Lá no Brasil a gente fabrica avião também. Nossa autoridade é igual a sua, eu falei para ele. É isso Então, mesmo. assim, acho que isso é legal destacar, porque realmente ajuda bastante, né? Então, quando a gente quer fazer um trabalho dinâmico, sério, um trabalho assim empenhado, e ter autoridade que colabora, é muito bacana. Porque você vê, são elaboração de manuais, né, que são muitos manuais, que se não me engano agora de cabeça são 7 manuais, entre manual de políticas de manutenção, procedimentos, né, programa de manutenção, aí você tem que fazer elaboração do plano da frota, né, ou seja, para cada aeronave que vai vir tem que ter uma avaliação, tem que ter o recebimento dessa aeronave, tudo isso demanda um tempo enorme, né? Então, são realmente fatos que eu queria destacar para quem nunca viveu a abertura de uma empresa, a certificação de uma empresa. Esses são itens que consomem muito tempo, né? Elaboração, aprovação, retificação dos manuais, né? Depois as demonstrações, que o que você colocar no manual, você vai ser avaliado em cima disso. Então, a aderência, Exato. isso é muito importante. Você ter uma estrutura que corresponde ao seu manual, ela é muito importante. Então, tudo isso é um esforço gigantesco, né? Como você falou, não tem pandemia, não tem home office, não tem nada. E a vida é assim mesmo, né? Exatamente, exatamente. E agora vamos para o desafio maior, que é operar. Agora acabou o treino. É verdade. E aí Agora tem é o uma coisa jogo. muito legal, né? Quando você, no voo de certificação, como você comentou, né? Você vê que tudo aquilo que foi treinado, tudo que foi ensinado, tudo que foi formatado está funcionando, eu acho que é uma grata recompensa por um trabalho bem feito. Então, eu acho que agora a operação é basicamente assim, você dimensionou a operação, você já criou o copinho, agora você vai encher de água esse copinho, ou seja, tudo que você se dimensionou e você projetou deu certo, foi demonstrado, né, que ele é efetivo, e agora você vai fazer essa operação entrar em ação, e é basicamente agora ver o motor funcionar, né? Você criou o motor, agora vai fazer o motor girar, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que assim, o desafio dado pela empresa foi nos dado e nós chegamos ao desafio. Agora o desafio é fazer voar, né? E agora o desafio é compartilhado, agora da empresa e nosso, né? Ter todos os recursos, todas as condições para que a gente possa voar e da maneira que ela tem que ser voada, né? Excelente, Alberto. Puxa, muito bacana. Alberto, então agora sim, para encerrar, aquela pergunta que todo mundo que está assistindo gostaria de saber a resposta, né? O que esperar, né? Qual que é o perfil profissional que a ITA considera como o almejado, né? Então, vamos supor, você tem, eventualmente, com essas expansões da empresa, você vai ter oportunidades, né? Para que engenheiros, técnicos, administradores, né? Pessoas de ciências aeronáuticas, enfim, todas as pessoas que acompanham a gente, que assistem nosso programa, o que elas deveriam esperar da ITA como um padrão, né? Que tipo de padrão profissional, não só formações, mas soft skills também, né? As habilidades comportamentais, o que você considera que seriam interessantes para a ITA, para as futuras contratações? Olha, eu diria assim, eu vou tentar fazer uma visão muito pessoal, que é minha, e eu acredito que essa visão minha seja, se não for 100%, é muito próximo disso, que é a visão da Itapemirim. Em primeiro lugar, as pessoas têm que ser comprometidas, as pessoas elas têm que ter humildade profissional e de caráter, pessoas de bom caráter, pessoas com vontade de trabalhar e pessoas que entendam que a aviação ela não é só um negócio, mas ela, além da paixão, ela é algo que carrega uma responsabilidade muito grande. Então, eu faço muita comparação, um time de futebol formado só com camisa 10, ele não vai para frente. Então, se você imaginar uma seleção de futebol com várias estrelas, vários ícones, né, ela não funciona bem. Nós temos vários exemplos, várias Copas do Mundo que nós tivemos aqui, temos os melhores jogadores do mundo, mas se cada um com uma estrela, que se não souber dosar o seu brilho, ele não vai chegar a um objetivo. Agora, faça uma comparação com a seleção de vôlei. A seleção de vôlei ela é uma seleção de vários jogadores, um ou outro que você ouve falar, mas sempre foram seleções que chegaram ao objetivo comum. Então, é nesse propósito que eu vejo, são excelentes jogadores em ambos os times, tanto de vôlei como o de futebol. Por que deu mais certo o time de vôlei e não tão certo o time de futebol? Isso é uma visão minha, né? Pode ser que os outros ouvintes aqui tenham uma posição diferenciada na minha. E para uma empresa
uma empresa funcionar, todos têm que saber remar, tem que todos saber a batida do remo, todos têm que ter o mesmo propósito, e aquele que tiver um pouquinho mais fraco, o outro vai compensar, vai ajudar, e, de fato, sim, fazer um time de equipe, né? Uma equipe com um time organizado com a busca de um propósito único, né? Um propósito final para todos. Então, é esse que eu vejo. O perfil para os colaboradores, futuros colaboradores da Itapemirim, são humildade, profissionalismo, competência, vontade de trabalhar e todos os predicados que você encontre aí que sejam positivos. Eu acho que vale a pena até citar assim, a questão dos relacionamentos interpessoais, né? A questão da colaboração, né? Como você comentou, né? A questão do time, né? O crescimento de um todo, a comunicação muito importante, o relacionamento interpessoal seriam a considerar, né? Eu acho que isso aqui eu acho que é o ponto crucial, né? Porque eu acho que, não sei se você passou isso na tua carreira, né? Mas muitas vezes você tinha vontade de ir na porta de alguém lá e bater na porta e falar, não vou, que eu acho que hoje não vai ser um bom dia, né? E eu diria assim, que muitas vezes eu tive essa crítica em outros locais que eu trabalhei, em que as pessoas me achavam com cara emburrado, cara feia, cara bravo, não sei, mas é o estilo de cada um, né? Mas não, sempre... mas isso serviu para mim como um alerta, né? E para, se por um acaso, certamente aconteceu, de ter passado, ter esse codinome, ou ter essa marquinha, né, na minha carreira, que isso não cabe mais, né? Isso não cabe em lugar nenhum, né? E espero que... é macaco velho, mas a gente ainda está aprendendo, né? De vez em quando a gente precisa dar um ajuste. Mas a ideia é essa aqui, não existe estrela, é humildade, é entender, escutar todo mundo, se colocar no lugar do outro, e, enfim, é assim que faz um resultado de uma grande equipe. Excelente, Alberto. Olha, te agradeço muito pela conversa, assim, muito bacana, assim, né? Você, poxa, uma pessoa expansiva, uma pessoa que é bem, assim, amistosa, né? Assim, você tem um carisma muito grande, né? Então isso é uma coisa que acho que tem também te cativado ao longo do tempo, de te favoreceu de formar grandes equipes, né, de trabalho. Então, eu te agradeço muito por essa oportunidade da gente ter conversado. Eu desejo muito sucesso para você, para sua equipe e para a ITA. E bons voos aí, a gente volta a se falar em breve, ok? Com certeza, eu agradeço aí a oportunidade, um abraço a vocês, vamos, se Deus quiser, em breve nos encontrarmos aí para tomar um café, quem sabe fazer um voo com os nossos aeronaves por aí. Com certeza. Valeu então, Alberto, um grande abraço e sucesso para você, até mais. Um abraço a todos vocês aí, um abraço, fiquem com Deus, um abraço.